Fala, meu povo, beleza? Professor Anthony trazendo mais algumas questões de raciocínio lógico. Desta vez é diagramas lógicos. Então, para quem vai fazer aí a prova de Petrolina, é um conteúdo lá do edital, diagramas lógicos, está lá em raciocínio lógico. São aquelas questões envolvendo conjuntos, certo? Então, são questões bem tradicionais. E antes de começar, eu vou deixar disponível o link para você baixar esse material em PDF. Vai estar aí na descrição do vídeo o link do meu Instagram para você me seguir lá e acompanhar. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar aí o que eu posto regularmente, sempre resoluções de questões, certo? Então, aqui diagramas lógicos. Mas esse não é um conteúdo unicamente exclusivo de Petrolina, serve para outros concursos também. Então vamos lá à resolução. Acompanha comigo a primeira questão aqui, que diz o seguinte: uma avaliação com duas questões foi aplicada em uma classe com 40 alunos. 15 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? Vejam bem, cuidado com essas questões. Quando ele fala aqui que 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda, certo? Está incluído aí pessoas que podem ter acertado tanto a primeira quanto a segunda. Então, cuidado, se ele quiser se referir às pessoas que acertaram apenas a primeira, apenas a segunda, ele vai usar essas palavras: apenas, somente, só uma, apenas uma, certo? Então, cuidado com a leitura dessas questões. Então, as informações aqui tem o seguinte: a prova foi aplicada a uma turma com 40 alunos. 15 acertaram as duas. 15 acertaram as duas. 25 acertaram a primeira. E 20 acertaram a segunda. Detalhe, pergunta da questão: quantos alunos erraram? Quantos alunos erraram as duas questões? Então, você tem algumas formas de resolver isso, né? Você pode contar quantas acertaram a primeira. Quantas acertaram a primeira? 25. 25 questões 25 pessoas acertaram a primeira. Quantas acertaram a segunda? 20. E aí tem a primeira e a segunda, 15 pessoas. Repare que esses 15, eles são contados duas vezes. Então, para eliminar aqui, basta subtrair. Faz a soma: 25 mais 20, que vai dar 45. E desses 45, existem 15 pessoas que foram contadas duas vezes. Se você prestar atenção, ó, esses 45 aqui ultrapassa os 40 inicialmente. Então, tem alguém sendo contado duas vezes. Logo, nós temos 30 pessoas que acertaram pelo menos uma questão. Esse aqui são as pessoas que acertaram pelo menos uma. Certo? Ele garante que acertou uma, duas ou as duas. A primeira, a segunda ou as duas. Então, quantas pessoas que erraram as duas? Olha, foram 40 pessoas avaliadas. 30 acertou pelo menos uma. Logo, 10 pessoas erraram as duas. Foram 10 pessoas que erraram. Certo? 10 erraram as duas. 10 pessoas estão com 0 percentual de acerto. Tranquilo? E você pode fazer isso de outra forma. Qual é a forma para fazer isso? Usando os diagramas lógicos. Aí você diz assim: pô, mas tem lá no edital diagramas lógicos. E a questão foi resolvida sem diagrama lógico. Sem nenhum problema, você pode resolver. Se eu for usar os diagramas, vai acontecer o seguinte: o diagrama da questão 1, o diagrama da questão
2. E o detalhe é, quando eu faço o diagrama, eu tenho que começar a responder pela interseção, ou seja, pelas pessoas que foram contadas duas vezes. As pessoas que acertaram a primeira e a segunda. E pelo enunciado, 15 pessoas acertaram as duas. 15. No texto continua e diz que 25 acertou a primeira. Mas tem um detalhe, né? Dos 25 que acertou a primeira, você já contou 15, que também acertou a segunda. Logo, são 10 pessoas que acertaram somente a primeira. E ainda segundo o texto, 20 pessoas acertaram a segunda. Mas das 20 pessoas que acertaram a segunda, você já contou 15. Então aqui restam 5. Ao todo, nós temos 10 pessoas que acertaram a primeira, somente a primeira, 15 que acertaram a segunda e a primeira, e 5 que acertou somente a segunda. Dá um total de 30 pessoas que acertaram pelo menos uma. Aqui são as pessoas que acertaram pelo menos uma. Logo, como são 40 pessoas ao total, essas outras 10 que estão sobrando aí são as pessoas que erraram as duas, certo? São as pessoas que não acertaram nenhuma das questões. Está aqui, através do diagrama e sem o diagrama. Ok? É uma questão comum e muito frequente. Inclusive, o IDIB tem cobrado esse tipo de questão nas suas provas. 10.000 aparelhos de TV foram examinados. Olha, vai grifando aí as informações. 10.000 aparelhos de TV foram examinados depois de um ano de uso e constatou-se que 4.000 deles apresentam problemas de imagem. 4.000 com problemas de imagem. 2.800 tinham problemas de som. 2.800 com problemas de som. E 3.500 não apresentavam nenhum dos dois tipos de problemas citados. Então, o número de aparelhos que apresentam somente problemas de imagem. Ele quer a quantidade de aparelhos que apresentam somente, não pode ter os dois tipos de problemas junto, é somente problemas na imagem. Mesma ideia da questão anterior, eu vou fazer os diagramazinhos aqui. Nós sabemos que temos 10.000 aparelhos, então, os aparelhos com problemas de som. E aqui, os aparelhos com problemas de imagem. Devemos sempre começar pela interseção, coisa que ele não falou, certo? E lembrando que foram 10.000 aparelhos examinados. São 10.000 aqui, ó. Aqui são 10.000 aparelhos. Esses são os aparelhos examinados, 10.000. E ainda temos a seguinte informação que já é descartada. 3.500 não apresentam problemas. Deixa ele aqui quietinho. Antes, para descobrir o total de aparelhos que apresentam apenas problemas na imagem, nós precisamos descobrir quantos aparelhos apresentam os dois problemas. Lembra que os dois está aqui no meio. E no texto, o enunciado já faz referência a esses que estão no meio. E eu devo retirá-los. Olha, aí volta lá no texto. 4.000 apresentam problemas de imagem. 4.000 problemas de imagem. Desses 4.000, você já contou essas pessoas aqui no meio. Então, vai ser 4.000 menos essas pessoas que estão aí no meio. Continuando. 2.800 apresentam problemas de som. 2.800 problemas de som. Dos 2.800, eu já contei essas pessoas do meio. Então, 2.000
2.800 menos x. Tranquilo? Agora é o seguinte, quando eu somo aqui, ó, aparelhos que apresentam apenas problemas de som, aparelhos que apresentam problemas no som e na imagem, e aparelhos que apresentam problemas apenas somente na imagem. Quando eu somar tudo isso aqui, mais aqueles aparelhos que não apresentam problemas, tem que dar o total de aparelhos que foram examinados. Então, ó, 2.800 menos x são os aparelhos que apresentam problemas no som, apenas som, mais os aparelhos que apresentam problemas nos dois, mais os aparelhos que apresentam problemas apenas de imagem, mais aqueles que não apresentam nenhum tipo de problema, que é 3.500, isto é igual a 10.000 aparelhos examinados. Aí olha aqui, ó, x negativo com x positivo dá zero. Somos semelhantes aqui, ó, 2.800 mais 4.000 mais 3.500 dá um total de 10.300, que fica positivo na esquerda e vai para lá para a direita negativo. Sobrando aqui, ó, menos x igual, aí tenho 10.000 de lá. Do lado de cá, 2.800 mais 4.000 mais 3.500 dá 10.300. Ok? Menos x, 10 menos 10.300 dá menos 300. Menos dividido por menos, mais. Logo, o x é positivo. 300 aparelhos que apresentam os dois tipos de problema. Mas não é isto que ele está pedindo. Ele quer os aparelhos que apresentam problemas apenas na imagem. E aparelhos que apresentam problemas apenas na imagem é 4.000 menos x. 4.000 menos o x. E o x que acabamos de achar é 300. 4.000 menos 300. Que dá um total de 3.700. E essa alternativa está na letra B de bola, B de bacia. Certo? Eu fiz a questão aqui com calma, explicando passo a passo para que você compreenda todos os detalhes. Também é uma questão tradicional, algumas informações diferentes da primeira questão, que na primeira questão ele informava a interseção, aqui não, aqui a gente teve que descobrir, e a pergunta é somente um tipo de problema, certo? Então, cuidado com essas questões, elas têm esse tipo de variação. Então, vamos à próxima. Em uma prova discursiva de álgebra, com apenas duas questões, olha, tiveram duas questões, 470 alunos acertaram somente uma das questões. Preste atenção a essa informação aqui. Ó. É uma das. Pode ter sido a primeira ou a segunda, mas ele só acertou uma. Somente, olha o somente aqui, ó. Somente uma das questões. Pode ter acertado somente a primeira ou somente a segunda. E 260 acertaram a segunda. Aí outro detalhe é que desses 260 que acertaram a segunda, já tem contado aí as pessoas que acertaram também a primeira. Cuidado com esse contexto. Não há a palavra somente aqui para essa informação de 260 que acertaram a segunda. Sendo que 90 alunos acertaram as duas. E 210 erraram a primeira. Cuidado, viu? Não quer dizer que ele tenha errado a primeira e acertado a segunda, não. Pode ter errado a primeira e errado a segunda.
Então, vamos lá. Quantos alunos fizeram a prova? Pois bem, vou fazer os diagramas. A primeira questão. A segunda questão. Tá aqui. Quais são as informações que temos aí? Vamos separar aqui as informações. 470 acertaram uma das questões. 260 acertaram a segunda. 90 acertaram as duas. E 210 errou a primeira. Errou a primeira questão. Certo? Então, vamos lá. Começamos sempre pela interseção. 90 pessoas acertaram as duas. Aí agora, olha para essa informação aqui, 260. É mais fácil tirar a conclusão dela do que sobre a de cima. 260 acertaram a segunda. Dessas 260 que acertaram a segunda, eu já contei as 90. Restam, então, 170. Eu tenho certeza aqui que 170 pessoas acertaram apenas, somente, única e exclusivamente a questão 2. 170 só acertaram a questão 2. Aí, continuando. 210 erraram a primeira. Olha, só existem duas possibilidades aqui. Ou o cara acertou somente a segunda, ou errou as duas. Para que ele tenha errado a primeira, ele acertou somente a segunda, ou errou as duas. Então, ó, eu sei que desses 210 que errou a primeira, 170 não foi. Porque 170 dos 210, 170 acertou somente a segunda. Então, eu tiro aqui, ó, restam 40 pessoas que acertaram, ou melhor, que errou as duas. Errou as duas. Certo? 210 errou a primeira. Se 210, desses 210, se errou as duas, só existem duas possibilidades. Ou ele errou as duas, ou ele errou a segunda. 210 errou a primeira. Então, só vai existir duas possibilidades para isso aqui. Ou acertou somente a segunda, ou errou as duas. Como 170 acertou a B, então, consequentemente, errou a primeira. Acertou só a primeira. Então, desculpa, acertou só a segunda. Então, errou a primeira. E os outros 40 é que não acertou nem a primeira nem a segunda. Então, esses 40 aqui errou as duas. Continuando. Temos ainda esta informação aqui para trabalhar com ela. 470 acertou uma das duas. Olha, 470 acertou somente uma das duas. Então, desses 470, eu já sei que 170 acertou somente a questão 2. Restando, então, 300 pessoas que acertaram somente a questão, somente a primeira. Então, ó, 300 pessoas acertaram somente a primeira. Certo? E agora, como é que eu faço para descobrir o total de pessoas que fizeram a prova? Olha, basta somar o total de pessoas que acertou somente a primeira, mais o total de pessoas que acertou somente ou acertou as duas, mais o total de pessoas que acertou somente a segunda, mais o total de pessoas que não acertou nada.
Somando tudo, isso dá um total de 600 pessoas. 600 pessoas foram fazer estas duas questões, certo? Expliquei com calma, passo a passo. Se você conseguir fazer de outra forma, mais rápido, não tem nenhum problema. Esta não é a única forma de resolver essa questão. Tranquilo? Então, 600 pessoas fizeram essas duas questões. Numa escola, há N alunos. Sabe-se que 56 alunos leem o jornal A. 21 alunos leem os jornais A e B. 106 leem apenas um dos dois jornais. E 66 não leem o jornal B. O valor de N é, olha, na escola tem N alunos. Sabe-se que 56 leem o jornal A. 21 leem os jornais A e B. 106 leem, olha, apenas um dos dois. Ler apenas um dos dois é ler somente o A ou somente o B. E 66 não lê o jornal B. Se 66 não lê o jornal B, não quer dizer que ele leia o A. Ele pode ler o A ou não ler nenhum dos dois. E ele está pedindo o valor de N, ou seja, a quantidade de pessoas que leem ou não leem esses jornais. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer os dois diagramas. Vejam esse tipo de questão com calma. Então, jornal A, jornal B. Sempre começando pela interseção, se houver. Né? Então, ó, aqui tem 21 leem os dois. 21 está aqui no meio. Agora eu parto para uma dessas informações aqui sobre o jornal A ou sobre o jornal B. 56 leem o jornal A. Se 56 está lendo o jornal A, então eu já contei com esses 21. Restam então aqui, ó, 35. Ou seja, 35 pessoas leem exclusivamente o jornal A. Aí agora a gente vai tirar o seguinte. E 106 leem apenas um dos dois. 106 leem apenas um dos dois. Dos 106, eu já conheço os 35 que leem somente o jornal A. Então, o restante, aqui, ó, 71, leem exclusivamente o jornal B, certo? 106 leem apenas um dos dois. 106 leem apenas um dos dois. Eu já conheço 35 que lê apenas o A. Então, os outros 71 leem apenas o jornal B. E ainda tem a outra informação aqui, ó. E 66 não leem o jornal B. 66 não lê o jornal B. 66 pessoas não leem o jornal B. Desses 66, eu também já conheço os que não leem B. Quais são os que não leem B? Os que leem exclusivamente o jornal A, que é um total de 35. Aí eu venho aqui, ó, e tiro. Fica 31. Esses 31 aqui, ele não lê B, certo? Não lê B. Não lê B. E este 35 aqui também não lê B, que dá um total de 36. Esses 31 que não lê B, ele não lê A. Ele não lê nenhum dos jornais, certo? É os 35 que não lê nem A nem B. 31 que não lê nem A nem B. Como ele pede o total de pessoas, o N será a soma
das pessoas que leem exclusivamente o A, as pessoas que leem o A e o B, as pessoas que leem exclusivamente o B e as pessoas que não leem nenhum dos dois jornais. Fazendo a soma desses valores, nós encontramos aqui 158 pessoas. E isto está na alternativa de letra C. Então, olha, estou trazendo questões que têm aqui uns pequenos detalhes que podem pegar muita gente. Então, fica ligado nessas coisas de apenas, não lê um, ou lê apenas um, lê um dos dois. Então, muito cuidado com essas informações aqui. Estou trazendo aqui as questões que têm uns detalhes a serem tomados para não errar. Aí, a próxima questão aqui, a 5. Pronto. A gente resolveu até agora questões envolvendo 2 diagramas. Agora vamos partir para a questão envolvendo 3 diagramas, mais informações. Vamos ler aqui a questão 5. Uma empresa realizou em uma comunidade uma pesquisa sobre o consumo dos 3 produtos A, B e C, fabricados por ela. Abaixo, os dados da tabela. Tá aqui, ó. Essas são as informações. Tá? Nestas condições, qual o número de pessoas consultadas? Reparem o seguinte: 720 do A, 650 do B, 630 do C. A e B 200, A e C 310, B e C 350, A, B e C 160 e nenhum dos três 100. Então, cuidado aqui. Temos 3 informações agora. Temos os produtos A. Temos aqui ó, os produtos A. O produto B. E o produto C. Então, produto A, produto B e produto C. Lembrando que sempre devemos começar preenchendo pela interseção, que são as pessoas contadas mais de uma vez. Pessoas ou produtos contados mais de uma vez. Então, aqui está a informação de A, B e C. Então, aqui, ó, A, B e C, 160. É o primeiro a ser colocado. 160. E agora eu venho preenchendo pela interseção, sempre pelas partes comuns. B e C, 350. Onde é que está B e C? B e C é esse trechozinho aqui, ó. 350. Dos 350, eu já contei 160. Então, eu tiro esse 160. 350 menos 160 dá 190. Agora eu venho para a informação de cima. A e C. A e C está aqui, ó. São 310 A e C. Mas desses 310 eu já contei 160. Então restam 150. Certo? Agora a outra informação de cima. A e B. A e B está aqui, ó. A e B são 200. Dos 200 eu já contei 160. Então restam 40. A e B, todo esse pedaço. B e C também. Por isso que eu tiro essas partes aqui, que são contadas 2 vezes. Agora vamos para as exclusividades. Exclusivamente A, exclusivamente B e exclusivamente C. Aí, ó. Informação do C. 630 do produto C. Dos 630, tudo isso aqui já foi contado mais de uma vez. Então, eu vou ter que retirar. Dos 630, eu vou fazer menos 150, menos 160 e menos 190, que dá 130. Agora, a informação do B. Do B, 350. Pegando tudo de B, dá 350. Mas desses 350, eu tenho que tirar 190, tenho que tirar 160 e tenho que tirar 340. Então, dos 650 menos esses totais aí, dá 260. A mesma coisa para o A.
eu tenho 720 no A. Dos 720, tem que fazer menos 40, menos 160 e menos 150, que dá 370. E tem um detalhe lá embaixo que 100 pessoas não consomem ou não usam nenhum dos três. Então, 100 pessoas aqui fora desse diagrama. Quando eu somo todas as pessoas que consomem alguma coisa, mais as que não consomem nada, dá o total de pessoas entrevistadas. Então, soma todo mundo que consome aqui. Consome os 3, consome 2, consome 2, consome 2, exclusivamente 1, exclusivamente 1, exclusivamente 1, mais esses aqui que não consomem nada. Somando tudo dá o total de pessoas. Então, você vai somar os exclusivos de A, os exclusivos de B, os exclusivos de C, os de A e B, né? Os que não consomem nenhum, os de A e C, os de B e C e os de A e C. Certo? Quando você somar tudo aqui, aí está faltando um pedaço aqui. Está faltando aqui os de A e C, 150. Os de B e C, 190. E os de A e C, 40. Bom? Quando somar tudo aqui, isso vai dar um total de 1.400 entrevistados. Uma pesquisa de opinião foram obtidos estes dados. Tá aqui, ó. Porcentagem de A, porcentagem de B, porcentagem de C, porcentagem de A e B, porcentagem de A e C, porcentagem de B e C, dos três. E olha para cá. Não é porcentagem, é quantidade absoluta. 135 pessoas entrevistadas não lê nenhum desses jornais. Considerando-se esses dados, é correto afirmar que o número de entrevistados foi de... Olha, ele deu todas as informações anteriores em porcentagem. E aqui ele deu em quantidade absoluta. Então, eu vou precisar descobrir qual é a porcentagem de pessoas que não leem nada e fazer a regrinha de 3 para achar quantas pessoas são entrevistadas. Então, vamos lá. Do mesmo jeito da questão anterior, bem parecida. Então, eu faço o diagrama do jornal A, eu faço o diagrama do jornal B e faço o diagrama do jornal C. Então, temos o jornal A, o jornal B e o jornal C. Começa por onde? Pela interseção, que leem os três. Quantos por cento leem os três? Olha, de baixo para cima, 7. 7%. Não vou usar o símbolo de porcentagem aqui. Entendam que é 7%. Mas vamos colocar, né? Para não confundir. Então, 7 lê A, B e C. Subindo, 19, B e C. Dos 19, você já contou 7. Restam apenas 12. 12%. Sobe. 15 para A e C. Aqui, ó. A e C. 15. Dos 15 já contou 7. Então, são 8%. Subindo. 12. A e B. 12 A e B. A, eita. Perdão, gente. Eu botei a informação no lugar errado. Esse 8% de A e C é aqui. Certo? O 12 de A e B. Aqui, ó. Dos 12 já contou 7. Então, fica 5. 5 A e B. Agora. Aí, ó. 35 do jornal C. 35 do C. Lembrando que dos 35 você já contou 8, já contou 7 e já contou 12. Tem que descartar. Então você faz 35 menos 8, menos 7 e menos 12, que dá um total de isso, 8%. Agora o jornal B. O B, 55%. Dos 55 você tem que tirar os 5, dá 50.
tem que tirar o 7, que dá 43, e tem que tirar o 12, que vai ficar apenas 31%. E para o jornal A, 40%. Então, vai ter que tirar esses que já foram contados. 40 menos 5, 35. 35 menos 7 e menos 8. Que vai dar um total de 20%. Certo? E ele diz o seguinte aqui, ó, que 135 pessoas que está fora dessas bolinhas. Não lê nenhum dos três. Eu quero saber qual é a porcentagem disso aqui. Se eu souber a porcentagem dos que não lê, eu consigo descobrir a porcentagem do total. Então, eu vou somar tudo isso aqui. Eu vou somar os 20 do A, os 31 do B, os 8 do C, os 8 de C, 8 de A e C, 12 de B e C, 5 de A e B e 7 de A, B e C. Isso em porcentagem. Isto vai dar um total de 91%. Então, 91% dos entrevistados estão lendo alguns dos jornais. Aqui, ó, são as pessoas que leem alguma coisa. Se 91% lê, quantos por cento não leem? 9% não lê nada. Então, esses 9% são as pessoas que não leem. E quantas são as pessoas que não leem? 135. Logo, 9% corresponde a 135 pessoas. Como eu quero o total de entrevistado, eu quero o 100%. Então, aqui, ó, corresponde a X. Uma regrinha de 3 simples. O X vai ser, ó, 100 vezes 35, depois dividido por 9, que vai dar 1.500 entrevistados. E a resposta para isso está na letra C de casa. Ok? Eu sou o professor Anthony, trouxe algumas questões de raciocínio lógico envolvendo diagramas lógicos. Essas questões servem para as pessoas que vão fazer qualquer tipo de concurso. Não é exclusivamente para a Guarda Municipal de Petrolina, apesar do título do vídeo. Mas serve para qualquer concurso. Este tipo de questão tem sempre caído em vários concursos. PMs, guardas municipais e outros cargos que envolvem raciocínio lógico no programa, certo? Um abraço, não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de seguir no Instagram, tá aí no link, a descrição para você baixar o material em PDF e o link para você seguir lá no Instagram. Um professor Anthony. Um abraço e até a próxima.